A maior igreja de madeira de 2 torres fica aqui em Santa Catarina. Há alguns anos, por muito pouco, ela não foi demolida. Confira na reportagem. No cenário rural, ela se destaca. De longe é possível ver as 2 grandes torres e a estrutura suntuosa. Mas é claro que a gente se admira mesmo quando percebe que a igreja São Rafael, da linha Popi, em Itapiranga, é gigante e ainda de madeira. São 31,70 metros de comprimento por 13 de largura, com torres de 22 metros de altura. Seu José é um membro da comunidade e foi por muitos anos professor e diretor da escola que fica ao lado. Foi ele que decidiu resgatar essa história para contar para as futuras gerações. Os primeiros imigrantes alemães chegaram à comunidade em 1927. O primeiro morador era um solteiro que se emprenhou aí pelo mato, escolheu, depois voltou para Bom Princípio, trouxe seu cunhado junto e se formando assim a comunidade, no meio do mato, sem muitos recursos, né? E desde o início eles se preocuparam com a educação, com a religião também, com a reza. Esta foto antiga mostra a primeira igreja da comunidade, que também era escola e a casa do professor. Depois veio a segunda, também em madeira. Ao redor iam se construindo as primeiras casas, numa vida sofrida, feita de pouco em pouco. Em 1952, é um fato que chamou a atenção, que naquele ano eles iam ter uma ordenação sacerdotal. Um filho dessa terra ia ser ordenado padre. E então, ia ter a primeira missa aqui na comunidade. E como as primeiras missas sempre eram um fato muito concorrido, uma festa muito grande, se preocuparam então, também para ter pronto já a nova igreja, para ter espaço para acomodar. E então foi mais ou menos um ano inteiro que o pessoal se dedicou para construir essa igreja. Pensa que na época não tinha engenheiro nem arquiteto. Reinoldo Goetz foi contratado como mestre de obras e a força de trabalho veio toda da comunidade. E junto com ele tinha 3 pessoas mais ou menos fixas que se revisavam trabalhar direto com ele. E no mais, as outras pessoas vinham em equipe, sempre tinha gente aí trabalhando nessa construção em equipe. E todo esse serviço gratuito. Inclusive toda a madeira da igreja também veio tudo doação dos moradores aí da comunidade. Então uns eram os que derrubavam as toras e não tinha motosserra, coisa assim como tem hoje, né? Era tudo com aquele serra, vai e vem, né? E machado, e eram os instrumentos que eles tinham, né? Então uns derrubavam, faziam as toras, outros então puxavam, que eram os carroceiros, puxavam até a serraria e da serraria trazia até o local da construção. Não tinha estrada, como nós temos hoje, eram só umas picadas por aí. Então, as toras eram compridas. Por exemplo, eu tenho um pilar ali que tem 11 metros de comprimento, inteiriço, né? Então, para transportar essas toras no meio do mato ali, naquelas picadas, foi um trabalho difícil. Em 21 de dezembro de 1952, então foi inaugurada com uma grande festa e a primeira missa do padre Helmut Kaiser, filho dessa terra, né? Entre as fotos antigas, a gente encontra uma missa, quando a parte interna ainda não estava pintada. A congregação mariana em 1959, com todas as moças da comunidade. A reforma do telhado em 1966, quando passou de telha para zinco. Inauguração do salão em 1987 e a visita de um frei missionário 10 anos mais tarde. Já dá para imaginar que o fato da igreja ser de madeira trouxe uma série de desafios ao longo dos anos. Lá em 2009, se cogitou a possibilidade de desmanchar tudo, vender o material e substituir por uma estrutura de tijolos. Teve reunião na comunidade e tudo, mas por sorte mais de 70% dos membros decidiram manter ela assim como está. Apesar de, com igreja de madeira, para manter ela se torna bastante caro. Mas o que foi levado em consideração?
O trabalho todo que foi feito para a construção da igreja, a manutenção dela, o histórico, assim, o sentimento das pessoas que voltavam ali para ver a igreja e encantados com a beleza da igreja, né? Então, levando tudo isso em consideração, né? Então, a grande maioria optou então para manter a igreja, apesar dos altos custos de manutenção. Já foram 2 grandes reformas dessas de trocar caibro e tudo, isso sem contar as pinturas. A última foi há cerca de 12 anos. Toda a fiação elétrica também foi substituída recentemente para evitar incêndios. Nas laterais foi incluídos telhadinhos aí para proteção das portas laterais, que apodrecia muito a madeira, né? Como também foi feito a instalação do sino automático, que anteriormente o sino está pendurado lá no alto da torre e era tocado com corda. Então alguém sempre tinha que ir lá puxar a corda, né? Em eras de modernidade e facilidades, a gigante igreja vai resistindo aos efeitos do tempo, lembrando um passado difícil e ao mesmo tempo honrado, e servindo de cartão postal para quem vive ou passeia à sua volta. É uma honra para o Pipo por ter essa igreja com 2 torres, né? Que a maioria das igrejas por ali eram construídas com uma torre só. Você participou dos 70% que quiseram que ela ficasse em pé? Eu fui apoiadora assim, de manter a igreja de madeira, né? Tem batizado, tem primeira comunhão, crismas aqui, né? Muito linda, né? E tem mais curiosidade, porque a maior igreja de uma torre fica no município vizinho, São João do Oeste. A construção da igreja matriz São João Berchmans começou no ano que terminou a Segunda Guerra Mundial, 1945, e ficou pronta 3 anos mais tarde. Ela tem 14 metros de largura por 38 de comprimento, construída na técnica enxaimel, ou seja, toda através de encaixes. E uma curiosidade, o interior é semelhante ao da Basílica Romana. A igreja já passou por algumas reformas, mas sem nunca perder as características originais. E não podemos deixar de falar de vizinhos lindos e barulhentos que fizeram seus dezenas de ninhos nas gigantes árvores à frente.